Então, gente, depois de tanto sufoco, deixa eu só botar um entendi aqui para a tela de gravamento, de gravação sair. Depois de tanta dúvida, eu consegui entender e conseguimos colocar o nosso trabalho, que eu fiz com tanto carinho, né, para a gente estudar junto, né? Porque eu não faço trabalho para mim, eu faço trabalho para estudar com vocês, né? Esse é o grande prêmio do palestrante quando estuda, é ele fazer um trabalho que todos gostem, que todos participem. Fazer um trabalho para mim não adianta nada. O tema é um tema muito importante para todos nós. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Isso é egresso lá do nosso Evangelho. Agora que ele não quer... é do nosso... Peraí, só um instantinho. Peraí. Ele é do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Quem falou isso foi o Espírito de Verdade, né? Acho que todos os espíritas sabem que o Espírito de Verdade é o Senhor Jesus. Então, vamos lá. Ele, num determinado momento, ele falou: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. E eu queria destacar especialmente a parte desse texto em que ele fala espíritas. Olha só, eu chamo a atenção que ele não fez esse texto, ele não deu essa mensagem para o mundo. Ele não colocou cristãos, protestante ou católico, ou muçulmano, ou o que for, ele não colocou. Ele deu uma mensagem dirigida a nós, espíritas. Por quê? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Éramos os que iam entender a mensagem dele. Esse é o detalhe importante, inclusive da nossa responsabilidade diante do Espírito de Verdade e diante do Cristo Consolador. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Não há a menor chance, amigos e meus irmãos, da doutrina espírita prosseguir se nós não nos amarmos, se nós não nos entendermos. Mas como é que eu vou amar pessoas que eu nem sempre... Eu não gosto muito do Eduardo. O Eduardo tem um jeito assim, meio esquisito. Todos nós temos problemas. A verdade é essa. Todos nós, trabalhadores, temos problemas. Tá? Somos espíritos egressos de muitas dificuldades, estamos num mundo inferior, então nós temos que nos amar para que a doutrina siga em frente. Porque se nós não nos amarmos, ou pelo menos esquecermos as nossas dificuldades, ou esquecermos as dificuldades dos nossos parceiros, não me interessa, não interessa a mim o que o Armando é na sua particularidade. Não interessa para mim o que o Ricardo é na sua particularidade. O Ricardo talvez também não me interessa o que eu seja na minha particularidade, nem o Armando na minha particularidade. Interessa o seguinte: o que eu posso servir a doutrina, o que eu posso servir a casa. E é isso que me interessa do Armando, é isso que me interessa do Ricardo, é isso que me interessa da Amanda. O que ela pode ser útil para que a doutrina continue a seguir em frente. E nós temos que ter muito cuidado com isso, gente, porque nós somos apenas 7% dos religiosos. Tem religião que beira 60%, 70%, 50%, 30%. Nós não, nós somos medíocremente 7%. Então, nós temos que beber cada ensinamento, cada palavra do Evangelho, não é ler simplesmente. O que o Cristo Consolador, o que o Espírito da Verdade quis dizer quando ele falou isso, em 2 frases? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento.
Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Porque sem a instrução, nós podemos cair na obsessão, podemos cair no fanatismo, podemos cair, como a gente vê nas televisões, pessoas sendo levadas para um modo de vida completamente inadequado para aquela religião. Se nós não nos instruirmos, nós vamos ser semelhante aos religiosos que a gente vê fazendo acordo de dinheiro por causa de partido político. Então, gente, nesse início de estudos, eu chamo a atenção para vocês. Espíritas, nós temos uma grave responsabilidade. Todos nós. A mensagem foi destinada a nós, espíritas. Não foi jogada no ventilador. Vamos seguir. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origens humanas os erros que neles se enraizaram. Se existem erros no nosso trabalho doutrinário, nos nossos vários setores, se a evangelização não funciona como eu esperava, se o ESD não funciona como vocês esperavam, né? E eu falo no meu tempo, não falo do tempo atual, porque se existem erros, não é da doutrina o erro. O erro são nossos. Então, esses erros que existem na doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, não é da doutrina, é daquele que pratica. Somos nós que exercemos nossas funções, que temos que trabalhar com os nossos erros, sim. Eu fico muito penalizado quando a gente chama alguém para trabalhar e esse alguém se vira para a gente e diz: eu não sou digno de trabalhar, fazer esse trabalho. Como não é digno? Eu não sou perfeito. A Amanda não é perfeita, o Ricardo não é perfeito, o Armando não é perfeito. Ninguém é perfeito. A Margarida não é perfeita. Ninguém é perfeito. Mas estamos trabalhando. Cometendo erros. São erros de origem humana, vamos cometer. Vamos ter raiva? Vamos ter raiva. Vamos ter despeito, talvez? Vamos ter despeito, talvez. Vamos ter cansaço? A preguiça? Vamos ter, talvez. É erro humano. Nós não podemos ficar preocupados com os erros dos outros e nos achar indigno de pertencer a um trabalho da doutrina. Não, eu sou digno. Se eu não sou digno agora, eu vou me tornar digno a partir do trabalho. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, ou seja, o momento da desencarnação chegar, e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. É só nesse momento, muitas vezes, que a gente percebe a vida que a gente deixou de viver ou a vida que é abundante que a gente viveu. Então, é importante a gente trabalhar imediatamente, a gente não se preocupar com o vizinho, não se preocupar com o parceiro. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, onde a luz substitui as trevas. Nada ficará perdido, especialmente nada de bom. Nós não perdemos nada em estudar, em amar, em nos instruir. Isso nós levaremos, sim. Essa gaveta está garantida no nosso caixão. O Evangelho está com a coisa em cima, não consigo ver, mas não tem problema. O Evangelho segundo o Espiritismo. A lei do amor, Espírito Lázaro. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, quando você ama, você está praticando a doutrina de Jesus.
é o sentimento por excelência. No seu ponto de partida, o homem só tinha instintos. Lá no início das cavernas, por instinto ele matava, por instinto ele amava, por instinto ele criava, por instinto ele caçava, por instinto ele era nômade. Mais avançado e corrompido, ele deixou que as sensações os envolvessem, né? Era um pulo a mais. Entre o instinto e a sensação já é um passo a mais. Mais instruído e purificado, depois das sensações, vem o sentimento. É o amor, é o requinte do sentimento. E o amor é o requinte do sentimento. Aí você já sente, você já tem noção da vida, você já sabe a diferença entre o certo e o errado, você já faz a escolha, você já tem mais ou menos controle sobre as sensações. Você não pode alegar que você não sabia. Não, você sabia. Você foi porque você quis. Você fez a escolha errada. Então, é o nosso caso. Embora ainda no mundo inferior, mas nós estamos mais instruídos, nós estamos mais purificados, vivemos mais, temos já alguma noção de sentimento, temos alguma noção do amor, que é o requinte desse sentimento. Nós já sabemos escolher. O amor é paciente, bondoso, não maltrata, não busca seus interesses. Amor que busca interesses não é amor. É interesse. Não se enraivece facilmente, que isso é uma coisa difícil. Você ter amor e não se enraivecer. Não guarda rancor. Esse aí talvez seja mais fácil. Você perdoar, você esquece a pessoa, você não pensa na pessoa, não pensa no que o mal que ela fez. Mas é uma caminhada. Já é prenúncio de grande noção de sentimento. Os tormentos da ignorância e do desconhecimento. Aqui vem um item extremamente doloroso, que é a ignorância, o desconhecimento, muitas vezes ignorância decorrente da preguiça, decorrente de não querer o conhecimento, de não querer conhecer. Então, realmente é um tormento. Um dos grandes tormentos do nosso planeta na atualidade chama-se ignorância. O que é a ignorância? É o estado de quem não tem conhecimento, não tem cultura, por falta de estudos, experiência ou prática. Então, esse é o ignorante. Todas as vezes que nos deixamos conduzir pela falta de conhecimento, nos mantemos atolados nesse pântano. O que pântano? Pântano da ignorância, onde muitas coisas ficarão perdidas, muitas outras se perderão, e tantas outras se confundirão, que é o tormento maior da nossa atualidade, é essa ignorância, é essa mistura de política com religião, é essa mistura de religião com interesses, é essa mistura de política, religião e interesses. Isso, na verdade, é um caldo de cultura terrível que nos compromete fundamente, né? E vai nos comprometer no futuro com muito vigor. A ignorância se alimenta do desinteresse. Eu concordo plenamente com isso. Do desinteresse e da desatenção. Quem não tem interesse, normalmente ele alega que não vou ler isso, não. Ele não tem interesse em sair daquela ignorância, embora você diga para ele, mas você é ignorante,
Não, mas eu quero ficar como eu estou. Que é confortável a pessoa ficar na ignorância muitas vezes, porque ele não cria comprometimento. Ele não se compromete. Porque a partir do momento que você toma conhecimento, você se compromete. Ou seja, de não repetir o erro. De quando tiver o erro, você administrar. É a falta de atenção. Você dá a pessoa para ler determinado texto, determinado coisa, e a pessoa não tem atenção, joga para lá, não dá nenhum valor àquilo, continua na ignorância. Tem uma frase que eu lia muito quando eu era garoto e que estava nos bondes, e que ela diz uma verdade completa. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Isso é a maior verdade que existe. Se eu não leio, eu não consigo falar, porque eu não aprendo. Eu não consigo ouvir o que o outro parceiro vai me ensinar, porque eu não aprendi, eu não sei. Às vezes eu não vou nem entender o que ele está me dizendo. E vou ver mal, porque eu não vou entender, não vou discernir o que eu estou vendo. Olha que tristeza. A ignorância causa pelo desinteresse e pela desatenção. É importantíssimo conhecer o novo, estudando formalmente ou procurando nos assenhorarmos da vida que nos cerca. Existe um campo enorme de tudo, gente, que eu preciso entender. Claro que eu não vou entender informática como o Maurício entende. Eu não vou entender como a Alessandra entende. Claro que eu não tenho. A Alessandra é tecnóloga de informática, Maurício tirou engenharia, conhece isso de trás para diante. Mas eu tenho que entender alguma coisa do que ele sabe para que eu possa viver. Eu cito sempre isso. Eu sinto uma pena, gente. Eu sinto uma pena incrível quando eu chego no banco e vejo velhos igual a mim, beirando a minha idade, 80 e poucos anos, que não sabem fazer absolutamente nada. Ficam em pé na caixa do banco, com um cartãozinho na mão, disciplinadamente, cordeirinho, esperando o pobre do atendente que está pelos cabelos de tanta gente querendo falar com ele, para atender, para ele tirar o salário dele do INSS. Eu não posso ficar dessa maneira, gente. Eu não vou chegar ali, eu não vou chegar aqui no computador, desmanchar tudo e criar novamente, porque eu nunca tive conhecimento de informática. Mas eu preciso, um mínimo, para a Lourdinha falar comigo, aonde ela está, e me ensinar como é que eu coloco a tela de novo, porque eu sabia colocar, mas com a mudança do Zoom que houve, eu não consegui montar. Então, eu preciso saber, ter algum conhecimento para o que ela está falando comigo não ser em alemão. Então, é importantíssimo conhecer o novo, estudá-lo formalmente, procurando, o que seja o mínimo, procurando nos assenhorarmos da vida que nos cerca. A vida está aí mudando, gente. Eu não vou dar um pontapé na vida, não vou mesmo. Enquanto eu viver, eu quero saber, sim, quero participar da vida. Ah, mas, Eduardo, você vai durar mais 5 anos, eu quero viver abundantemente meus 5 anos de vida. Quero participar da mesa mediúnica, quero fazer palestra, quero ler livro, quero estudar, quero ser útil em alguma coisa. Eu não posso sentar na cadeira, ficar olhando para as paredes e dizer: eu não quero mais isso, não, chega, arrego, não, agora não. Não, Eduardo não é isso. Eduardo não nasceu para isso. Então, eu conclamo a todos, principalmente a galera do meu top, né? A galera da minha idade. Nós não podemos sentar no banco e ficar escutando a hora passar. Amanhã acorda, é o mesmo dia, depois da manhã é o mesmo dia, depois da manhã é o mesmo dia. Não posso. Então, encerrando esse trecho, é muito bom sair da ignorância. Mas é muito bom sair da ignorância. Como é bom sair da ignorância. Amai-vos e instruí-vos. Tem de ser uma legenda de vida. Não pode ser deixada de lado, não pode ser deixada de lado essa expressão. Ela não pode ser apenas uma linda frase do Espírito de Verdade, não pode ser, o Espírito de Verdade é maravilhoso. Claro, Jesus, em espírito, mandando uma mensagem, não podia sair com outra coisa, não podia sair
frases lindas que tocassem para a gente. Mas isso, para mim, não pode ser só uma frase. Eu tenho que entender o que está contido naquela mensagem, naquela expressão, para poder vivenciar, para poder ser um pouquinho mais do Eduardo. É todo um chamamento. É toda essa frase do Espírito de Verdade é todo um chamamento. Espíritas, amai-vos e instruirmos. É todo um chamamento. E antes, um despertamento. Nós não podemos fazer aquilo que o Paulo disse. Desperta tu que dormes. A pessoa vive a vida, está dormindo, vai para o mundo espiritual, está dormindo, volta a encarnar, continua dormindo. E você perguntar a ele, onde é que você está? Ele vai dizer, não sei. Isso a gente vê na mesa mediúnica. O cara não sabe que morreu, não sabe que está no mundo espiritual, vem para o mundo encarnado, não sabe se está no mundo encarnado, passa pela vida fugindo dos compromissos, fugindo da responsabilidade, volta para o mundo espiritual e não sabe que morreu. Não, isso não é para mim. Vou fazer tudo para participar da vida. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Vou ter que correr um pouquinho. Espírito de verdade, ainda espírito de verdade. Agora a gente começa aqui a decantar mais um pouquinho, tá? Vou correr um pouco mais. O que é o amor? É uma palavra polissêmica, isto é, tem uma multiplicidade de sentidos. Entre muitas, eu escolhi forte afeição por outra pessoa, nascida dos laços da consanguinidade ou do relacionamento social, podendo ser também baseada na atração e no desejo sexual. Quando você trava conhecimento com a sua esposa, você não tem nenhum conhecimento de como ela é. O primeiro olhar é aquele que olha para o corpo. É o tipo que eu quero, é o tipo que me atrai, é o tipo que eu gosto, é o tipo que eu pretendo me casar. Com a evolução, com a vivência, você vai apreciando o caráter, vai vendo se é possível casar, ou se é para programa, ou se é para deixar para lá para o meio do caminho. Então, na verdade, também o amor pode nascer no desejo sexual, num primeiro momento, evidentemente. Tem alguém tossindo aí. Saúde e paz. O amor sob visão do Espírito Agostinho. Ama e faz o que queres. Se calas, calas por amor. Se falas, falas por amor. Se corriges, corriges por amor. Se perdoas, perdoas por amor. Eu posso fazer o que eu quero. Ama e faz o que quer. Foi o que Agostinho disse. Eu posso fazer o que quero, desde que eu faça tudo por amor. A ação de amar. Como se faz para amar a si próprio? Conhecendo-se, ou seja, buscando uma mais clara visão de quem é você, do que deseja, e, óbvio, do que não deseja. Quem sou eu? Só quem pode responder essa pergunta sou eu. O que eu quero da vida? O que eu não desejo da vida? O que eu preciso fazer para crescer? Essa é a vida que eu quero? Quero continuar do jeito que eu estou? Com todos os problemas que eu não consigo solucionar? Com todas as dificuldades de relacionamento? É isso que eu quero? Ah, mas eu estou ganhando um bom salário, eu vou arranjar confusão para quê? Isso só basta? Ou eu preciso mais? Eu preciso de conhecimento, eu preciso de interação, eu preciso de trabalho caridoso. Conhecer-se, ou seja, buscar uma mais clara visão de quem é você. Quem sou eu? Só eu posso responder. Do que desejo. E, óbvio, o que não desejo. O que é amar o próximo? É usar a consciência e o bom senso sempre. Sempre que você vai se referir ao próximo,
A consciência e o bom senso têm que estar à frente. Respeitar os gostos e as preferências de outra pessoa. Eu sou hétero. Por causa disso, eu não vou gostar de uma pessoa homo? Só porque a pessoa é homo? Mas peraí, que coisa é essa? Então eu vou discriminar as pessoas? E onde é que está o aprendizado da doutrina espírita? Como é que fica isso? Ah, mas eu não gosto dele, eu não vou convidar ele não porque ele é negro. Ué, mas então eu sou racista também. Além de discriminar, eu sou racista. Então, eu não estou usando o bom senso, eu não estou usando a minha consciência, porque eu aprendi na doutrina que consanguinidade, que é para ir mais fundo, consanguinidade é coisa do corpo, não é do espírito. E preto, branco, amarelo vem do sangue. Procurar suavizar as dores que o entristecem. Melhor, respeitar os gostos e as preferências das outras pessoas. Eu posso conviver com uma pessoa respeitando. Ele não é obrigado a fazer o que eu quero. Ele pode levar a vida dele, particularmente, ele leva para lá a vida dele, não tenho nada com isso. Procurar suavizar as dores que o entristecem, ou a seus afetos e desafetos, indistintamente, e tendo sempre em mente não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizesse. Ah, Eduardo, nos tempos atuais é muito difícil isso. Ah, porque o favelado está aí cheio, um monte de negro aí favelado. É o que resta para você, meu amigo. Você está no mundo de provas e expiação. Você queria o quê? Louro de olhos azuis só nas suas relações? Só sueco? Só nórdico? Só inglês lá do meio da Inglaterra? Você só queria isso? Impossível. No Brasil, impossível. Uma nação que vem miscigenada desde o nascedouro. Desde o nascedouro, como é que você aqui no Brasil vai ter só louro de olhos azuis? Graças a Deus que há muita miscigenação. Eu já li um tratado, e o Ricardo pode me corrigir, não agora, porque a gente está na palestra. Eu não me lembro, na época, eu não sei por que eu não guardei, que era um estudo muito sério, dizendo o seguinte, que a raça mais pura, ou a raça mais forte, é a raça que se mistura. A raça pura, não existe raça pura. A raça pura vai ter consanguinidade, vai ter doença. Eu acredito piamente nisso. Quanto mais você se mistura, mais você fortalece a sua raça. E tendo sempre em mente não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizessem. Isso, para mim, é ponto pacífico. Eu não posso fazer aos outros o que eu não quero que me façam a mim. Como é que eu vou discriminar uma pessoa pela cor, pelo cabelo, pela instrução? E se eu estivesse no lugar dele, como é que seria? Hein? Como é que seria? Se eu fosse barrado, não, aqui não entra preto, ou não entra branco, e eu sou branco. Pelo menos me julgo branco. Você não entra, só entra negro. Eu ia dizer, pô, mas não entra branco, isso é discriminação. É claro que é discriminação. Instruí-vos, este é o segundo mandamento. Espírito de verdade também. A instrução relaciona-se com o intelecto, ou seja, a inteligência. A instrução exercita a inteligência. A educação exercita o caráter, o espírito, a índole, o temperamento. O que é instruir? É ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos, tais como, estou citando alguns aqui só, tais como o científico, o filosófico, o político, o social. O que é educar? É desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. O lar
deverá ser sempre o celeiro da educação no aprendizado moral e espiritual. O lar é importantíssimo, minha gente. O lar é que educa, a escola instrui. A escola não é obrigada a educar. A educação é aprendida em casa. Como você fala com os mais velhos, olha o linguajar, como você senta, a menina, como você senta, o menino, como senta. É no lar que aprende civismo, ordem, disciplina. É no lar que é o aprendizado de toda criança, não no colégio. Isso é educar. Isso é educar. É você fazer do teu lar uma escola melhorada, uma escola de amor. Porque no colégio é um lugar de instrução. O amor, eu boto interrogação. Existe amor? Existe. Mas não na potência que é o lar. O lar exige paciência, exige orientação, exige tranquilidade. O que é instruir-se? É evangelizar-se continuamente. Eu acho que isso daí é que é você instruir-se. É você se evangelizar, buscando o aprendizado de várias formas, buscando uma iluminação espiritual, tendo conhecimento de que só o intelecto não resolve, polindo-se consequentemente e libertando-se de toda a ignorância social e, muito especialmente, da ignorância político da ignorância religiosa ou política, que ambas, a ignorância de ambas, a religiosa ou a política, podem levar ao fanatismo. E a gente está aí cansado de ver o fanatismo religioso nos levar a coisas extremas, né? Você destruir centros de umbanda, você destruir centros de candomblé, quando você tem que pensar o seguinte: ele tem o direito de professar a religião dele, ele tem direito de ter o canto dele para orar para os orixás dele. Ah, mas é diferente da minha, eu tenho a Bíblia Sagrada. Mas ele tem o direito de ter aqueles orixás para render homenagens. E, gente, essa ignorância religiosa ou política aconteceu há pouco tempo comigo. Eu tenho um colega meu que ele é fanático por um determinado político. É óbvio que eu não vou dizer qual é o político para não causar celeuma. E ele vivia me provocando. Ele dizia para mim, como eu disse para ele, olha só, vamos manter a nossa relação só na conversa de futebol, de teatro, de cinema. Não vamos adentrar a política. A política é um campo minado e eu tenho o meu pensamento, você tem o seu. E ele insistia em querer fazer minha cabeça. E eu escapava e respondia para ele. Um determinado momento, olha que ponto chega. E olha, nós éramos amigos de infância. Joguei futebol com ele em São Cristóvão, meu amigo. São Cristóvão, sabe o que é isso? Eu tinha 17, 18 anos. Nós tínhamos um time de rua, jogávamos juntos. Esse cara me lacrou. Disse para mim, não quero mais papo com você, não, que você é comunista. Sim, e se eu fosse comunista? Eu tinha cansado de dizer para ele que eu não era coisa nenhuma, eu era apenas espírita. Mas ele me lacrou, gente, e disse que não queria mais conversa comigo porque eu era comunista, porque eu rebatia aquilo que ele queria me obrigar a pensar. Então, vocês vejam que nós devemos, além de nos instruirmos com tudo que nos chega à mão, nada deve bater na nossa mão que a gente não leia. Receita de bolo, receita de farmácia, bula de remédio, tudo
Eu leio tudo, gente. De livro espírita, a bula de remédio, eu leio tudo. Nada passa aqui na minha mesinha e que eu olho assim e jogo no livro. Nunca fiz isso. Porque eu não quero fazer nada errado. Ou, pelo menos, eu busco não fazer errado. Claro que eu sou um inferior, algum momento eu vou fazer alguma coisa errada. Tá? O próximo como alvo. E como é instruir o próximo? É educá-lo pelo exemplo. Tem uma frase também muito antiga, que eu aprendi logo que entrei no centro, e muita gente conhece, principalmente Amanda, Armando, Ricardo, eu, que são aqueles mais antigos. A palavra convence, mas o exemplo arrasta sempre. Quem disse isso foi Emmanuel, está no livro Religião dos Espíritos, Psicografia de Chico Xavier. Então, quando você educar o próximo, você tem que primeiro dar o exemplo. Evangelizando. O que é o exemplo? É ser perfeito? Não. Nós não podemos ter essa meta de ser perfeito enquanto nós estamos a caminho num mundo de provas e expiações. Mas eu tenho que fazer o bem o melhor possível. Para isso, eu preciso me evangelizar, me doutrinar, me preparar para que eu possa ser exemplo para ele. Tem um outro exemplo, tem uma outra historinha que eu vou contar rápido também, que eu já contei isso várias vezes. Eu, uma vez, saindo da minha casa, do meu edifício, né, encontrei um grupo de pessoas aqui que moram aqui perto, estavam conversando, e né, o pessoal me chamou para conversar, né? E, bom dia, boa tarde, não sei o que. Chegou um garoto de 14 anos com cigarro no bolso, cigarro na mão, nos dedos. Ele aparentava 14 anos, não sei se ele tinha mais ou menos, aparentava 14 anos. E era filho de um dos que estava ali, naquele grupinho de 4 pessoas. E um das pessoas que devia de ter mais intimidade, porque eu já tinha visto que o garoto estava de cigarro na mão, mas é claro que eu não tinha intimidade com o pai dele, não ia falar nada, fiquei na minha. Mas o outro, que tinha mais intimidade, falou assim, teu filho fuma, é? Aí o pai do garoto respondeu, eu já falei para ele que cigarro faz mal. Mas na mesma hora, o moleque, na lata do pai, pai, você fuma também? Como é que você quer dizer para mim para eu não fumar? Por que não funcionou? Porque o exemplo arrasta. Se você não dá exemplo, não adianta ensinar. Porque a pessoa não vai entender. Ué, como é que você quer para mim se você não faz? Para você ensinar, você tem que dar o exemplo. O Espiritismo, a doutrina libertadora, ensina que viver o Evangelho de Jesus significa exemplificar a ordem, a disciplina, a previdência e o respeito para consigo mesmo. Olha só, hoje é o dia dos antigos. E eu tenho a honra de dizer que eu vejo isso em todos os, não digo os mais novos, porque eu não tenho tanta intimidade, mas eu tenho mais intimidade com os mais antigos, porque eu sou antigo também, e eu vejo isso nos mais antigos. A ordem, a disciplina, a previdência, o respeito para com a pessoa, né? A pessoa já introjetou esse nível de disciplina que consegue exemplificar dessa maneira até sem falar, só com a sua presença. Consequentemente, tais conquistas propiciarão aos que nos observam novos hábitos que os ajudarão a atravessar menos penosamente os dias de dor e sofrimento que poderão advir. Muita gente pensa que você entra e sai de um prédio. Eu, por exemplo, converso com todo mundo, falo com todo mundo me conhece. Porque eu moro muito tempo e eu bato papo com qualquer um. De empregado a faxineiro, futebol, é o prato da hora sempre, né? Mas muita gente pensa que manter a cara fechada e sair do prédio sem cumprimentar, ninguém vai saber da tua vida. Pior que sabe, gente. Não sei onde que a pessoa sabe, mas que sabe, sabe. Não adianta você esconder que a pessoa... Se ela não souber, você vai levar o rótulo de antipático, né? De cara fechada. Ele não se comunica com ninguém, ele é assim mesmo. Uma vez que somos todos indivíduos, nós todos somos indivíduos,
sendo provados nas dores e nas expiações, estagiários de um planeta inferior, por força das nossas más escolhas, donde se conclui que nós todos somos iguais. Um é médico, outro é advogado, o outro é motorista, o outro é professor, o outro é isso. Mas, na régua, todos nós somos iguais. Somos indivíduos sendo provados nas dores e nas expiações e nas privações, estagiários de um planeta inferior. Por força do castigo de Deus? Não, negativo. Deus não castiga. Por força das nossas más escolhas. Nós é que escolhemos a nossa desdita. Essa que é a verdade. Instrução espírita devem sempre ter como referências as obras básicas. Para que possamos nos instruir com cuidado, devemos nos debruçar cuidadosamente sobre as obras básicas do Espiritismo. Livro dos Espíritos, o Livro dos Médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, o denominado Pentateuco Espírita. Esse é a base. Quem não lê isso, nem no Evangelho no Lar, porque você pode ler o Evangelho no Lar, um livro e outro. Você pode ler o Evangelho e pode ler o Livro dos Espíritos. Você pode ler o Evangelho e o Livro dos Médicos. Você pode ler o Evangelho do Céu e Inferno. Então, quem não lê hora nenhuma está com a cultura espírita em defasagem. Concomitantemente, ler assiduamente espíritos autores tais como Emmanuel, Joana de Anjos, André Luiz, Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho, Manuel de Filomeno de Miranda, Ivone de Amaral Pereira, e etc. Esses são alguns seguros. Eu estou citando os seguros. Eu não estou aventurando em autor novo, em espírito novo, porque eu posso recomendar algum livro que não seja seguro. Então, esses são consagrados, são livros que você tem de ler. Você tem que arranjar tempo para ler, se é que você quer realmente se instruir na cultura espírita. Você quer ser espírita. Sem o pleno conhecimento do conteúdo doutrinário, os ensinamentos ficarão comprometidos e o esforço do aprendizado precarizado, assemelhando-nos aos falsos profetas, muito preocupados com a forma ao invés da essência dos ensinamentos de Jesus. Se você não ler, se você, além de mal falar, mal ver, mal escutar, o seu conhecimento está precarizado. Você é me desculpe, eu vou ser franco, hein? Você é um meio espírita. Em termos de cultura, você é um meio espírita. Seu aprendizado está precarizado. Finalizando, a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas possibilidades de quedas, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Isso foi dito por Emmanuel, está no livro O Consolador. O conhecimento um dia nos tomará e, ao invés de meros conhecedores, nos tornaremos sábios. Eu tenho essa pretensão daqui umas 4 ou 5 encarnações de 100 anos de espaço, eu tenho pretensões a me tornar um sábio em alguma coisa. Não sei se vai ser só isso, não sei se vai ser só esse tempo. Diz o refrão popular: saber não ocupa lugar. Nunca será demais saber, nunca será demais sabermos das coisas. Eu tenho que ter curiosidade, eu tenho que ter interesse, eu tenho que sair buscando, porque o ensino, o estudo, o conhecimento não vai cair no meu colo. Pelo amor de Deus, não fica esperando cair no seu colo, não vai. Não fica alguém vai trazer um livro para você, não. Você tem que abrir a internet, livros espíritos, vai na FEB, o que a FEB recomenda, quais são os livros que eu não li. É assim que a gente ganha conhecimento, é assim que a gente... E um livro, convenhamos, gente, um livro por R$50, R$60, R$39, principalmente esses mais antigos,
Ah, pelo amor de Deus, para você ler um mês, ou que leve 2 meses, não acho que ao nosso nível seja difícil, seja complicado, não. Basta ter vontade. Apenas vontade. Muito bem, gente, chegamos ao final. Eu agora interrompo o compartilhamento, que é para o